presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, embora permaneça calado em relação à segunda invasão no espaço de uma semana de gabinete de parlamentar da oposição pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi às redes para responder ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Pela manhã, após a Polícia Federal invadir o gabinete e a residência do deputado delegado Ramagem, Valdemar Costa Neto havia dito pelas redes sociais: está claro que mais essa operação da Polícia Federal de hoje contra o deputado Alexandre Ramagem é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. Segundo o portal UOL da velha imprensa, Valdemar Costa Neto teria ainda apontado a frouxidão do presidente do Senado, dizendo: é mais uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas e a direita do país. Mas isto só ocorre pelo fato de termos um presidente do Congresso frouxo. O Rodrigo Pacheco deveria agir pelo impeachment dele. Rodrigo Pacheco, ainda sem tomar qualquer tipo de providência em relação aos excessos cometidos por Moraes em seus inquéritos políticos, publicou: difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Valdemar Costa Neto respondeu: o que se vê no Brasil é o reflexo do sequestro das instituições e uso para fins políticos, ao invés de combater o crime organizado. Isso é o PT. Passei a vida toda defendendo a isonomia dos três poderes, nunca fui covarde de me calar quando um poder não respeita o outro, isso vale para todos os lados. Sigo indignado com a falta de pulso para defender a imunidade de um parlamentar. Se o Senado tivesse um presidente comprometido, não iria perder tempo para reclamar de presidente de partido. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins concordou e disse: Valdemar tem razão diante do Pacheco. O deputado pastor Marco Feliciano comentou: caro presidente e senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência poderia ser loquaz também na defesa das prerrogativas parlamentares de seus colegas, ou no mínimo, na defesa da instituição que preside. O deputado estadual Márcio Gualberto disse: o parlamento não pode se resumir a um só político. Vá tratar do impeachment com quem está debatendo sobre isso com verdade e seriedade. O suposto problema estará resolvido. Outra coisa, até hoje o senhor não pautou o impeachment por causa desse político que passa pano? O cidadão Daniel Fernandes Figueroa riu da resposta de Pacheco e disse: piada, Pacheco. Nunca é sua responsabilidade, nunca é com você. A petição, com mais de 3 milhões de assinaturas, chegou em suas mãos, você foi extremamente cobrado e fingiu que não era contigo. Seja franco e fale nomes, se quer ter credibilidade. Nós sabemos que não é assim. A cidadã Roseni disse: senador, não jogue a culpa em outros parlamentares, porque quem engaveta todas as solicitações da oposição é o senhor. Não queira agora tirar o corpo fora, como se eles fossem os culpados. A verdade é que o senhor não tem estatura política para estar onde está. Parlamentares e cidadãos comentaram o evidente caráter político das operações contra parlamentares da oposição a Lula, a mando do ministro Alexandre de Moraes, enfatizando a cooperação
dos presidentes das casas legislativas, em especial o presidente do Senado, que é a casa responsável pelo controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. A deputada Bia Kicis disse, segundo o G1, a casa e o gabinete do deputado federal delegado Ramagem foi alvo de busca e apreensão nesta manhã. Total desrespeito ao parlamento. O presidente do Instituto Mises, Hélio Beltrão, apontou: o brasileiro hoje tem medo de se pronunciar publicamente, de dizer sua opinião franca, e com razão. Se gente muito mais relevante que o cidadão comum está sendo perseguida judicialmente, que dirá o pequeno? Vejam que até deputados estão sendo alvejados, sem provas, com base apenas em tênues evidências fora de contexto, utilizadas como pretexto para coletar documentos não correlatos, uma verdadeira fishing expedition. É perseguição. O deputado José Medeiros disse: perseguição implacável, ser oposição no Brasil virou risco constante. Força, Ramagem. A escritora Cláudia Wild lamentou: está cada dia mais evidente que só há um poder no país, o poder do consórcio Lula-STF. São arbitrariedades e abusos de poder em série. O Legislativo assinou sua sentença de vassalo quando aceitou escorraçar ilegalmente Daniel Silveira. De lá para cá, só ladeira abaixo, e vai piorar até que resolvam aplicar a lei e retirar do cargo todos os que transformaram o país numa republiqueta ditatorial bananeira. O vereador Douglas Gomes divulgou um vídeo e disse: mais um gabinete da Câmara dos Deputados foi violado e o presidente Arthur Lira permanece calado. Na última quinta, dia 18, foi o gabinete do deputado Carlos Jordi e hoje foi o gabinete do deputado delegado Ramagem, ambos do PL, partido de oposição ao atual governo. O deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, que também foi alvo de operação da Polícia Federal, Amando de Moraes, há poucos dias, disse: a Justiça tirou a venda, jogou fora a balança e sobrou apenas a espada. Se não houver uma reação do Congresso Nacional para restabelecer as prerrogativas e o equilíbrio, a ditadura chegará a todos, até naqueles que aplaudem a tirania. Ou pensam que o poder tomado será devolvido? O senador general Hamilton Mourão afirmou: inadmissível o que está acontecendo. Há poucos dias foi o deputado Jordi, agora os abusos atingiram o deputado Ramagem. Os dois são políticos de oposição, pré-candidatos a prefeito em cidades importantes. Resta claro que o sistema está atuando com ferramentas de um Estado policial que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse: primeiro foi o Jordi, agora é a vez do Ramagem. Ambos políticos da oposição, pré-candidatos a prefeito em cidades importantes do estado do Rio de Janeiro. Está óbvio que o sistema dominado por narcotráfico e corrupção não quer permitir alternativas. O deputado Sóstenes Cavalcante apontou: o meu sentimento é que vão eleger Ramagem prefeito do Rio. Esse tipo de perseguição só ajuda. O senador Rogério Marinho alertou: a operação de hoje, envolvendo o deputado delegado Ramagem, estabelece um padrão de excepcionalidades contra a oposição no Brasil e reforça a urgência de o Congresso agir para proteger as prerrogativas do parlamento e reafirmar o nosso compromisso com o reequilíbrio entre os poderes e a retomada da normalidade democrática. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas.
Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, e intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje é 25 de janeiro de 2024. Nós estamos aqui no Senado da República, em pleno recesso, em função dos últimos acontecimentos. Nós iniciamos o ano com
a busca e apreensão feita no gabinete do deputado Carlos Jordi na semana passada, em função de uma conversa telefônica que ocorreu no final de 2022, onde ele é chamado pelo seu interlocutor de meu líder. E isso se viu como o instrumento necessário para caracterizar e permitir a busca e apreensão no seu gabinete e na sua residência. Há uma coincidência. O deputado Jordi é líder da oposição na Câmara Federal, quem preside o inquérito é o ministro Alexandre de Moraes e ele é pré-candidato a prefeito de Niterói. Hoje, uma nova busca e apreensão em um outro inquérito contra o deputado Ramagem. O deputado Ramagem, deputado federal também do PL, também pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro e que sofre uma busca e apreensão por supostamente ter cometido algum ilícito na época em que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Nos chama a atenção o fato de que os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal redefiniram a forma como o foro privilegiado precisa ser aplicado. Desde 2018, o foro só é aplicado na hora em que o deputado é eleito, ou seja, por atos que porventura ele tenha praticado no exercício do seu mandato, o que não é o caso do deputado Ramagem, que na época não era deputado federal. Então há uma clara ultrapassagem, do limite constitucional que foi definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal do que é juiz natural nesse caso. Nós estamos preocupados com essa situação porque se estabeleceu um padrão. O advogado Cacai recentemente publicou uma live que tem causa no Supremo Tribunal Federal, se relaciona com os ministros, pelo menos publica nas suas redes sociais, em eventos. Ele afirma que 18 parlamentares, em algum momento, sofrerão alguma forma de ação por parte do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Nós já tivemos 2, faltam 16. Não é possível que a Constituição brasileira, que a todos nós acoberta, que permite que a prerrogativa do mandato pela legitimidade, pela autonomia, pela liberdade da expressão, da crítica, esteja sendo ultrapassada e banalizada, como está acontecendo ultimamente. Nós iremos, e já fizemos esse contato, conversar com os demais líderes aqui no Congresso Nacional. Fizemos contato com o presidente do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco, conversamos com o presidente Arthur Lira e precisamos que eles tomem providência no sentido de resguardar as prerrogativas dos parlamentares. Nós não achamos que ninguém está acima da lei. Todos podem e devem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição. Essas excepcionalidades tornaram-se comuns. Nós estamos, por exemplo, chegando no mês de março e vai completar 5 anos do inquérito das fake news. Um inquérito que nasceu num momento excepcional, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, e que se tornou rotineiro, se tornou cotidiano, não termina nunca, e gerou vários filhotes diferentes. Então, isso é um padrão que precisa ser combatido. Nós precisamos restabelecer a normalidade democrática do país. E para isso é necessário que o Congresso brasileiro se posicione no sentido de defesa das suas prerrogativas e, sobretudo, na defesa da Constituição brasileira. Ramagem é alvo da PF por uso de software espião. Vale lembrar que esse software foi comprado não pelo governo Bolsonaro, mas sim pelo antigo governo em 2018, com todos os pareceres favoráveis da época, inclusive com parecer favorável da AGU. E o que aconteceu há uma semana atrás? O que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2024? Isso aqui, Carlos Jordi é alvo da nova fase da Operação Lesa Pátria, e vale lembrar que o elo de ligação, o CVC, sequer estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Ainda assim, ficou preso mais de 3 meses e Carlos Jordi teve sua casa violada. Mas, Douglas, o que tem a ver a operação do Ramagem com a operação do Carlos Jordi? Bom, os dois são deputados federais, os dois são da oposição, os dois são do PL, e os dois, Ramagem, pré-candidato a prefeito do Rio pelo PL, Jordi, pré-candidato a prefeito de Niterói, também
pelo PL. De fato, nós estamos vivendo num estado totalitário travestido de democracia, onde nós amanhecemos todos os dias apenas com operações contra parlamentares do PL, parlamentares da oposição e parlamentares que são pré-candidatos nesse pleito de 2024.